Você se sente inferior? Já passou por algumas situações no qual você achava que aquilo não era pra você? Talvez aquele relacionamento, aquele homem perfeito, aquele homem bonito não era pra você? Ou até mesmo um emprego. Ah, esse emprego é muito bom pra ser pra mim. Ou até mesmo passou por uma loja, viu aquela vitrine linda, maravilhosa e falou: uau, as coisas que tem aqui não são pra mim. Quantas vezes você já passou por esse sentimento, né, de inferioridade e vem trazendo, acarretando vários problemas na sua vida, mas que você não consegue fluir? Então é isso que nós vamos falar na live de hoje. Seja bem-vinda, Itália Cris, né? Cris Itália. Cristina Fer, seja bem-vinda. Jude, bom dia para vocês. Nós estamos aqui em mais uma live da Ativação Feminina, live do Esquenta aí para o nosso evento maravilhoso que será agora dia 23. Ai, que delícia! Jana, bom dia! Como vocês estão? Estão preparadas para tirar todas essas perebinhas aí de sentimento de inferioridade, de achar que aquilo não é para você? Acreditar muitas vezes que você não consegue, não é capaz, eu não consigo, não vai dar certo. Tudo isso nós vamos trabalhar hoje. Bom dia! Quais são a cidade que vocês estão falando? Aqui em São Paulo tá um calor, que hoje eu estou aqui com o ventilador, que eu não posso ligar o ar, senão, né, minha renite. Mas mesmo assim, ó, já vou... Saúde, obrigado, de nada. Denise. Ixi. Acho que vou ter que desligar até o ventilador, porque a situação aqui... Então, bora lá. O que é esse sentimento de inferioridade? Quantas vezes, principalmente mulheres, trazem esse sentimento pra si? Carregam isso como se fosse uma malinha, né, de viagem, mas pelo resto da vida. E elas não conseguem se desvincular disso, acreditando que realmente ela não é capaz, que ela não consegue, que aquilo não é pra ela. Por que será? Por que isso gera, né, esses sentimentos de uma pessoa se sentir inferior a outra, sendo que todos nós nascemos iguais? E se você reparar, quando nós somos bebezinhos não tem dessa, né? De, eu vou me comparar com aquele outro bebezinho, porque aquele bebezinho é melhor que eu. Consegue compreender que isso foi através de outras coisas ao longo da nossa vida que a gente viveu? Por exemplo, se você viveu em um lar no qual você nunca teve um amor, um carinho, um cuidado, você começou a acreditar, quando criança, que você não era boa o suficiente, mas no sentido não assim, eu não sou boa o suficiente, mas, eu sou uma criança ruim, por isso que as pessoas não me dão amor. Porque a criança em si, ela trabalha com amor, com carinho, e muitas vezes ela não tem isso. Então, quando ela começa, né, ao longo da vida, ver que ela não teve carinho, o amiguinho tem. Minha mãe nunca foi na minha escola me buscar, ou se ia, era brigando e tudo mais. E aí, meus amigos, os pais vão lá, abraçam, beijam, é uma família alegre. E aí, o que acontece? Você, no teu inconsciente, precisa achar o porquê. Então, você começa a ver, mas a mamãe sempre diz que eu faço coisa errada, que eu desobedeço, então talvez eu não seja uma criança tão boa. Bom dia, Nessinha. Bom dia, Fábio. Então eu não sei, eu não sou uma criança tão boa. Então por conta disso, talvez é porque ela não me dá carinho. Então começa a compreender que a criança, ela sempre busca, né? Ela busca entender a situação, porque ela é um ser de luz que tá aqui no universo, né? E aí ela quer começar a participar desse mundo. Então, quando algumas coisas ela começa a comparar, meu amiguinho tem carinho, eu não tenho. Ou eu vejo que quando é muito, tudo no excesso, né? Ou excesso que é de falta de atenção ou de atenção demais. Sabe aquela mãe super protetora? Ela também não deixa o filho se desenvolver necessariamente. Então, isso também gera inferioridade, porque a mãe é tão excessiva no cuidado que não deixa o filho praticar um esporte, porque ele pode se machucar.
Então começa a compreender que quando ele vê na rua outras pessoas também andando de bicicleta, o bichinho, coitado, nunca andou de bicicleta. Aí ele vai entender que, eu não sou bom nisso, eu não sou bom, porque ele não testou a vida dele, ele não praticou, não se jogou, sabe, pra fazer as coisas. E é isso que acontece, tudo pelo excesso. Então, às vezes você escuta a frase, né, que o excesso, né, ele é o grande mal aí das situações. E de verdade, o excesso de você não cuidar, não ser cuidado, não ser amado, ou o excesso de você ser amado demais, isso faz com que você não crie as tuas conexões neurais certas para que você se desenvolva, para que você tenha uma vida de qualidade. Beber minha aguinha hoje não é com limão. Ai, meu ventilador aqui tá... Bom dia, Cristina Portugal. Você é de Portugal, Cristina? Então, o sentimento de inferioridade, ele faz o ser humano acreditar que ele não é bom o suficiente em algo ou em alguma situação. Quando ele traz isso pra si, bom dia, Irla. Quando ele traz isso pra si, que ele não é bom o suficiente ou em algo ou em alguma situação, isso faz com que ele não se jogue mais pra vida. E eu falo se jogar, não no sentido literal de você se acabar, né? Mas você aceitar as oportunidades, você se jogar para uma situação que vai trazer seus resultados positivos, uma situação no relacionamento. Quantas pessoas, mulheres principalmente, com o pé atrás, eu sofri tanto, né? Não é também para você pegar qualquer embuste também não, mas é para você começar a entender que quando você vê uma pessoa muito boa, quantas mulheres já saíram de um relacionamento porque acharam que o cara era bonzinho demais. Bonzinho demais não é pra mim. Quantas mulheres já me falaram no direct dizendo: Tracy, eu gosto dos cachorrões, eu gosto do cara que não me dá atenção, do cara que é safado, do cara que tá cheio de mulheres. Consegue compreender que às vezes o sentimento de inferioridade, ele vem tão sutil na sua vida e ele vai trazendo os resultados horríveis, só que você não consegue compreender. Antigamente, tá? E isso tá muito ligado também com a baixa autoestima. Então eu vou falar aqui pra vocês alguns sintomas pra você entender se você tem ou não o complexo de inferioridade, tá? Então, primeiro sintoma é uma demonstração de inveja. Então, como que é essa demonstração de inveja? Às vezes, e isso são pessoas que fazem isso, mas elas nem vê que já fez, entendeu? Então, sintomas de inveja, né, demonstração de inveja é quando você vê, por exemplo, uma mulher bonita. Você vê uma mulher bonita passando na rua e aí a primeira coisa que o ser humaninho fala é: nossa, mas ela é cheia de plástica, por isso que ela é bonita. Você consegue compreender que você não admirou a beleza dela? Você tá justificando, querendo encontrar algo de ruim nela? Não importa se ela é plastificada, né? Eu escutei uma mulher falando: ela é plastificada. Eu fiquei com isso até na cabeça. Eu falei: uau, plastificada, né? Ó o nível que a pessoa chega. Então, consegue compreender que você não tá olhando a beleza dela. Você reconheceu no teu inconsciente que ela é muito bonita, mas você quis justificar. Então isso é a demonstração de inveja negativa, tá? Então, outra coisa, ter uma busca excessante, assim, uma busca por ser reconhecido. Todos nós, seres humanos, queremos sim pertencer a um sistema, se sentir amado, se sentir respeitado. Mas quando você tem essa busca enérgica, que você precisa ser reconhecido, então às vezes você faz certas coisas para que teu pai te reconheça, para que tua mãe te reconheça, então para seu marido te reconhecer. Então você vai fazendo as coisas só esperando que o outro te reconheça. Então isso é um sentimento de inferioridade, porque você não se acha tão bom, você não se acha capaz, você não acha que aquilo é pra você, mas você faz até o final. Eu vou fazer para que ele me reconheça, eu vou fazer para ele ver que eu sou bom, eu vou fazer porque de verdade dentro do teu inconsciente, dentro do teu coraçãozinho, você acredita que não é bom.
Só que você vai fazer para que o outro te veja como uma pessoa boa. Então isso é sintomas de inferioridade. Outra coisa, hábito de se comparar com o outro. Quando você se compara sempre, e isso vem também do sintoma de inferioridade lá de trás, talvez você tinha muitos irmãos, tá? Então, a sua mãe sempre, ou não tinha, mas sua mãe sempre tinha um amiguinho da escola que ela sempre falava: ai, você viu fulaninho é tão educado, fulaninho ele estuda, o fulaninho não faz coisa errada, você deveria ser igual o fulaninho. E aí, você começa a viver nessa comparação, né? E também, às vezes, quando você tem irmãos, aí fala: você viu, a sua irmã, ela vai lá, é organizada, vai atrás dos sonhos dela. Tá vendo você? Você não tá fazendo nada. Porque você não segue os passos da sua irmã, do seu irmão, enfim. Tudo que gera lá na infância essa comparação, você vem seguindo até hoje, se comparando. Só que você tá se comparando sempre negativamente. Então você não tá se comparação no fato, não existe, né, comparação positiva. Né? Você sempre vai se comparar achando os seus defeitos, porque isso você viveu lá atrás na sua infância, na sua adolescência, e você vem trazendo isso até hoje. Então a comparação, se você faz algum desses sintomas, você tem aí certo nível de inferioridade. Então, outra coisa, fugir das situações pelo medo. Já aconteceu de você estar gostando de alguém e aí você tá se envolvendo com aquela pessoa, mas o medo daquele relacionamento, medo de não dar certo, medo de sofrer, aí você simplesmente foge. Você foge igual o diabo foge da cruz, né? Você foge de uma vez por todas acreditando de fato que, não, eu vou fugir. Mas por que você tá fugindo? Já aconteceu a situação ruim? Não, mas é melhor já prevenir. Então, quando é uma pessoa que previne, vou prevenir tudo da minha vida, ela tá prevenindo até os momentos de felicidade, porque ela já se boicota antes das coisas acontecerem, né? E aí, essa pessoa que é o fujão aí, ó, tem o problemas de fugir aqui, ó. Problemas que você foge sempre das situações é porque você tem sentimentos de inferioridade, porque você acredita que não vai conseguir lidar com isso. Então, é possível, sim, você ter complexo de inferioridade através dessas coisas de fugir. Preciso fugir porque, né, a pessoa vai fazer eu sofrer, eu preciso fugir porque tudo isso é que colocaram na sua cabeça. A vontade de fugir quando um problema, vontade é de fugir quando há um problema, né? Então, quando você quer fugir do problema, é porque você se acha tão pequeno que você acredita que você não consegue resolver esse problema. Se você entender que o problema, ele é o pequeno e você é maior na situação, você vai ver alternativas muito mais fáceis para lidar com ele. E o que acontece, né? Uma pessoa que não consegue resolver os problemas, ela vai estar... pensa comigo, é como se estivesse numa ilha, só que de vez ela tá rodeada de água, ela tá rodeada de problema. Para qual situação, qual lado ela for, ela capengar ali, ela vai cair e cair num problema. Então consegue compreender que uma pessoa que tem medo de resolver problemas é uma pessoa que está trancada dentro de uma ilha. Faz sentido? Depois você coloca aí pra mim. Uma pessoa que está trancada dentro dessa ilha, isso acontece muito com as pessoas, é uma pessoa que está estagnada, que tem medo até de viver. Porque tudo, pra onde você for, se você tem tanto medo de problema, você não sai de casa, você não sobrevive, você não come. Porque tudo, se você reparar, tudo pode gerar problemas, né? E é uma pessoa que ela começa a olhar sempre para os problemas. Ela não olha para as situações dos lados positivos, ela olha para os problemas. E os problemas, parece que ela tem um imã e os problemas grudam perto dela. Então tome muito cuidado com isso, tá bom? Isolamento. Uma pessoa que tem... e aqui não tô falando do problema, mas o isolamento no sentido que a pessoa, ela sempre
ela não quer estar naquele contato social, porque ela não se acha importante, ela acredita que o que ela vai falar não tem relevância alguma, que ela não é inteligente. E por conta disso, ela sempre se coloca em isolamento. Então ela prefere ficar isolada dentro de casa, ela prefere fazer, uma pessoa que está na adolescência, né, prefere fazer trabalho sozinha, né? Quem é aquela mulher lá, aquela menininha que não gostava de fazer trabalho com outra pessoa? Porque ou ela acreditava ser tão boa, mas que ela tinha vergonha de se expressar, ou então realmente ela achava que o meu trabalho não vai ser, eu não preciso me colocar com outras pessoas, porque o que vier tá bom, porque, né, eu não sou tão inteligente. Jana, faz sentido. É tipo ver um problema para cada solução. É isso mesmo. As soluções na verdade, dessa pessoa nem existe. A solução tá desse tamanho, e o problema, tipo, gigantesco aqui, ó. Então, aí a pessoa nem foca nisso aqui. A pessoa tá virada para o problema, nem olha para a solução. Gente, que desenho feio, né? Ai, sou eu mesmo nessas minhas lives. Sentimento de incapacidade e inferioridade, né? O sentimento de incapacidade tá ligado com uma pessoa que ouviu muito forte na tua infância, dizendo: você não consegue, isso não é pra você, até parece que você vai conseguir, até parece quem você pensa que é. Você nasceu de pais pobres, você acredita que você vai conseguir, para de sonhar tão grande. Quando você escutou muito isso na tua infância, vem esse sentimento de incapacidade. Você acredita de verdade que as pessoas que têm um dinheiro, a pessoa tem um poder aquisitivo melhor que eu, então a pessoa é melhor que eu. A pessoa fez tantas mil faculdades, mestrado, doutorado, então a pessoa é melhor que eu. Você consegue compreender que às vezes isso é tão sutil, e isso acontece tantas vezes. Às vezes no trabalho, você vê teu chefe, alguém aqui, com que vocês trabalham? Quero conhecer um pouco mais de vocês aqui. Então, às vezes você trabalha lá como secretária, aí você vê teu chefe chegando no carro importado, todo bem arrumado, aí você fala assim: ele só consegue isso porque ele fez isso, porque ele estudou nas melhores faculdades, ele viajou o mundo, por isso que ele tem tudo isso, todas essas capacidades. E aí você se coloca numa situação acreditando que você não consegue, sendo que todos nós somos iguais. Deus deu a vida para que tenha uma vida em abundância. Então ele não disse: calma aí, fulaninho, esse aqui vai ter sucesso, pode passar. Ih, coitada, essa aqui tá amarrotada, pode continuar aí que você não vai ter sucesso. Consegue compreender que tudo isso veio através das nossas crenças? E não porque a gente não tem essa capacidade. Todos nós temos a capacidade. E é engraçado que as nossas capacidades... Tracy, mas eu tenho uma capacidade nisso e não nisso. Mas quando você consegue entender a sua capacidade, a sua verdadeira essência, você vai potencializar o que você é boa e você contrata outras pessoas que você não é tão boa. Então tá tudo certo. Faz sentido... já tinha falado da Jana, né? Seja bem-vinda, assistente virtual Elizabeth. Thalita, bem-vinda. Ai, gente do céu, esse ventilador tá acabando comigo. Mania de apontar defeitos nas outras pessoas. Sabe aquela pessoa que chega e você fala assim: nossa, eu acho que você engordou um pouquinho. Sempre tem, né? Aquele ser humaninho que ele olha pra tua cara pra falar que tu engordou. Eu tô vendo que a tua barriguinha tá meio... Consegue compreender que uma pessoa que sempre fica apontando o defeito dos outros é uma pessoa que ela tá tão pra baixo que ela precisa fazer com que o outro também se sinta na mesma energia que ela. Então, isso é sintomas de inferioridade. Pessoas que querem colocar o outro dentro daquilo. Então, se você já ouviu, a pessoa só dá o que ela tem dentro de si, realmente é verdade.
A pessoa, ela não tem amor, ela não tem cuidado, ela não tem autoestima. Então o que ela vai fazer? Ela vai entregar o que ela tem. E ela não tem coisas boas. Então ela vai querer trazer aquela pessoa pra dentro da energia dela. Sobre energia, gente, todos nós somos energia. Então quando a gente tá vibrando, pensa o seguinte, quando você tá apaixonada, você tá toda na vida. Essa energia do amor, da paixão, ela é muito alta. Então você não tá pensando nas coisas negativas. Você nem consegue olhar pro cara e ver aquelas coisas negativas dele. De tanto amor, tanta energia positiva, né? Agora, quando você baixa isso, então isso significa que você tá com baixa autoestima, que você não acredita em si. Tem como eu vibrar amor e ter baixa autoestima? Tem. Mas aí é um processo mais, né, desafiante, porque você tá vibrando o amor para o outro, o amor que você não tem dentro de si. Então tomar cuidado, então você precisa sempre se conhecer, sempre buscar ajuda. Tudo aquilo que você não sabe, você precisa começar a entender por que outras pessoas conseguem isso. E começar a se questionar. Nessa vida é muito importante que você não seja só um espectador. Você senta lá na telinha, né, liga a televisão e você só acredita naquilo que as pessoas estão passando. Você tem que começar a se questionar. Como que eu faço isso? Por que umas pessoas têm sucesso, outras não? Por que a outra tem uma autoestima elevada? Como que eu faço? Então começar a se questionar. Isso é o que vai também mudar a chave aí da sua vida. Vamos ver mais 3 sintomas aqui de inferioridade, tá? O vitimismo. Tá? Tem pessoas que se colocam, né, na situação dizendo: ai, eu não sou bonita, ai, eu não sou inteligente, ai, eu não tenho nada de legal, minha vida é uma bosta. Então começa a compreender que essa pessoa que tá nessa situação, ai, nada vai dar certo, ai, porque aquela fulaninha, ela tem um emprego dos sonhos, mas eu nunca vou ter. Ah, eu sou assim mesmo, não vai dar certo. Já até me acostumei. Já ouviu alguém dizendo assim? Ah, já até me acostumei com a minha vida, a vida que eu tô levando, não é? É o que tem. Então, isso é uma pessoa vitimismo. Uma pessoa que traz o vitimismo pra dentro de si, acreditando que o príncipe encantado vai chegar na porta dela e vai resolver as questões dela. Não vai. Não vai. Você é adulta. Ai, gente, meu nariz. Você é adulta e você que precisa resolver suas questões. Se você mesmo não está resolvendo as suas questões, não é ninguém que vai bater na sua porta. Sabe, porque até mesmo a pessoa que está ao seu lado, o teu príncipe encantado, que, né, muitas vezes o príncipe vai embora, né, fica só o cavalo. Então o que acontece? O cavalo que está do seu lado, ele está preocupado em resolver as questões dele. Então se você não está resolvendo a sua, ele vai continuar vivendo lá a vida dele e depois você vai estar lá capengando, esperando mesmo lá toda idosa, velha, acabada, dizendo: ai, meu filho, eu preciso que alguém me ajude, porque a vida é essa, porque não sei o que. Consegue compreender que as pessoas no vitimismo, elas vivem nessa situação sempre esperando que uma outra pessoa resolva o problema dela, só que isso não vai acontecer se ela não partir para ação, se ela não se levantar a bunda da cadeira, né, TBT, né, tirar a bunda da cadeira. Se você não tirar a sua bunda da cadeira, nada vai acontecer na sua vida. E se você não se colocar como protagonista da sua vida, uma mulher com ativação feminina, ela não vai esperar. Ela não vai esperar, porque ela sabe que ela tem todo esse poder, né? Deixa eu ver o que a Agnessinha disse. Gente, infelizmente, muitas vezes me sinto desse jeito, com esse vitimismo. O vitimismo, ele se torna, é um vício, tá? Ele se torna um vício. Então, quando você se vitimizou, talvez, na tua infância, ai, você caiu, só que, tipo, nem doeu tanto, só que você fez um chororô e aí você recebeu muito cuidado, muito carinho, muita atenção. Dentro do teu inconsciente tá dizendo: uau, isso dá certo, continua. E aí você fez mais uma vez. Eu fazia isso, tá, gente? O meu irmão e eu, a gente brigava muito. E aí, ele me dava tipo um tapinha. Só que eu queria que ele saísse do jogo.
E minha mãe, ele tava jogando, a gente sempre brigava por causa do videogame. Que meus filhos não escutem isso, pelo amor de Deus, porque eu falo que é pra eles não brigarem. E aí a gente brigava muito. E aí meu irmão, ele me empurrava pra mim sair, porque eu queria o controle e ele me empurrava. E aí, tipo, eu encostava aqui. Eu fazia questão de apertar pra ficar vermelho, pra falar pra minha mãe, olha o que o meu irmão fez, agora eu posso jogar? Então isso era uma estratégia como criança que dava certo. Só que hoje na vida adulta não dá pra mim continuar fazendo isso. Eu falar, olha, o fulaninho me machucou, agora você consegue resolver minhas questões? Não vai acontecer. Então consegue compreender que quando você faz isso na infância, ok, dá tudo certo. Mas agora você é adulta e você precisa agir como tal para resolver seus problemas. Porque se você se colocar nesse vitimismo, ninguém vai resolver teu problema. Deixa eu ver. Nossa, me descreveu, a Nessinha disse. O pior vitimismo é achar que o mundo está tomando o que é nosso, sendo que nem corremos atrás. Jana disse, sabe o que é engraçado? Isso que você falou tá muito ligado com uma crença de enriquecer. E eu gosto muito de falar pra vocês aqui, independência mental, emocional e financeira. Por quê? Muitas pessoas quando começam a ganhar dinheiro, acham que tá pegando o dinheiro de alguém. Gente, o universo é tão rico, que todas as pessoas poderiam ter muito dinheiro. Então consegue compreender que às vezes, isso que a Jana falou, tem muitas pessoas, que tem problema com dinheiro. Quando você tem problema com dinheiro, você não vai ficar rica, não vai. E não tem problema em você, você quer ficar pobre? Ok, mas consegue compreender que você sendo rica, você consegue se ajudar melhor, você consegue ajudar as pessoas ao seu redor e até mesmo, Três, mais dinheiro, eu não vou pro céu. Mentira. Começa a estudar, né, os princípios da Bíblia. Muitas pessoas que têm crenças com dinheiro, começa a estudar de onde que vem, né? Porque muitas pessoas escutam isso, que se eu fizer, se eu receber, eu tô tirando isso de alguém. Você não tá tirando de alguém. Você está, o universo, ele está sempre em movimento. Você já viu, né, na escola, lá no tempo antigo, né, que o sol, ele vai e volta, a lua, a terra, ela não fica parada. Então, tudo é movimento. E o dinheiro também é uma energia em movimento. Então, o dinheiro hoje está com você, daqui a pouco você paga uma conta, o dinheiro já está com outra pessoa, depois esse dinheiro vai para outra pessoa, e assim o universo conspira sempre para prosperidade. Então, começa a ficar ligadinha, tá bom? Bom dia, Josiane, seja bem-vinda. E o perfeccionismo, aquela pessoa que diz assim, eu vou fazer, mas eu preciso fazer aquilo tão bem, e aí a pessoa tem um projeto em mente, tá tudo idealizado, mas a pessoa fica escrevendo, não, mas agora, ou sonhando, né? Agora vai ser dessa forma, mas então, agora eu quero dessa cor, e aí a pessoa fica sempre nessa. Aí vem um fulaninho, vai lá, faz, coloca em ação, e aí você fala, putz, eu pensei nisso, eu pensei dessa forma, mas ele foi lá e fez. Então consegue compreender que tem muitos perfeccionistas aí, que tem sonhos maravilhosos, que podem revolucionar a vida de outras pessoas, mas que as pessoas não colocam em prática. Então você precisa compreender que ser perfeccionista, muitas vezes as pessoas colocam isso como uma qualidade. Isso não é. Ser perfeccionista é uma pessoa que não age porque ela sempre espera a perfeição e a perfeição não existe. Você pode dar o melhor de si, mas quando você for em campo, a coisa é totalmente diferente. É igual o jogador de futebol. Ele tá treinando, ele tá se capacitando, ele tá estudando, ele tá vendo as melhores jogadas. Mas se ele ficar só ali e não for pra campo, quando que ele vai ganhar o jogo? Nunca, porque ele não tá em ação. Então, muitas vezes, o perfeccionista, ele sempre tá por trás, né, nos bastidores. Eu vou fazer isso, vai ser dessa forma, eu tô pensando assim, só que ele não se coloca em jogo.
E aí a vida não é só para você ter esse planejamento, a vida não é só mental, a vida precisa da ação. Como eu falei, né, um tempo agora, né, um pouquinho atrás, que nós estamos sempre em movimento. Então você precisa se colocar em questão. Mas Tracy, se eu errar? Ok, você já sabe algo que deu errado. Agora vai lá e refaça até dar certo. A vida é assim. Não tem um manual. Quando a gente nasce, quando a gente é bebezinho, não tem um manual. Olha, o filho vai fazer isso, isso, isso. Quando acontecer isso, você aperta esse botão que tá tudo certo. Não é assim. Não é. E isso que é o legal da vida, é que você pode desfrutar da vida no jogo. Pensa como um jogo. Você está desfrutando da vida, você está conhecendo coisas novas, você está se desenvolvendo. E isso que é o legal. A ação faz a diferença, sem dúvida. Eu era muito isso. Quem disse foi Vilas Boas, a Thelma. Ainda bem que você era. Que agora, a partir de hoje, você nunca mais vai ser. Eu achava que era perfeccionista, mas parece que sou só detalhista, porque gosto de fazer o melhor naquilo que faço. Às vezes, o perfeccionista e o detalhismo tá tudo ali, hein? Toma cuidado. Às vezes você até age, mas você age com insegurança, né? Acreditando, e não tem problema algum a gente querer o nosso melhor, não tem problema algum a gente querer entregar sempre o melhor em tudo. Isso é que faz a graça, né? Imagina se eu venho aqui fazer minha live com vocês, eu venho aqui toda descabelada, sem conteúdo algum, só vou ligar a live aqui, vou ficar aqui parado olhando pra vocês. Não ia ter graça alguma. Então, é claro, a gente quer entregar o melhor. Então, eu preparo o conteúdo, eu sei o roteiro, o que eu vou falar. Então, tudo isso é bom pra gente. Mas, de fato, se a câmera cair e tudo mais, isso eu não tenho como prever. Então, consegue entender que o perfeccionista, ele já fica, não, mas e se a câmera acontecer, se a luz... Ele fica tão desesperado na situação que ele não curte. Então, um trabalho que seria para ser gostoso, legal, começa a se tornar desafiante, mas de uma tal forma que a pessoa se sente presa, né? Ela não consegue nem ser ela de verdade, porque ela sempre tá pensando, o que vão pensar? O que vão falar? Entende? Então, o detalhismo, você às vezes é muito bom, porque você tá olhando os detalhes. Eu quero que apareça a luz aqui, eu quero que tenha o conteúdo. Isso é cuidar dos detalhes, tá? Agora, o perfeccionismo é aquela pessoa que ela se sente tão presa. Ela até às vezes age, mas ela se sente presa com a situação, acreditando que as pessoas vão me julgar, as pessoas vão falar... será que tá bom? Então, o pensamento dela não é nem curtir o momento. O pensamento dela é sempre o que os outros estão pensando, o que o outro vai falar, sempre nessa função, tá? Deixa eu ver aqui. E querer pular já pensando em cair. A Josiane disse, né? O perfeccionismo, você tá dizendo que a pessoa quer pular, mas já pensando em cair? Coloca aqui pra mim contextualizar aqui, pra mim entender o que de fato você falou, porque isso aí dá várias conotações, tá? Por exemplo, querer pular já pensando em cair é uma pessoa que ela vai fazer, só que ela tá com um negativo tão grande que ela acha que o resultado não vai ser bom. Talvez seja isso que a Josiane quis dizer. Então, a pessoa até faz, mas ela... não vai dar certo. Não vai funcionar. Isso tem muito também do sentimento de inferioridade, porque a pessoa até faz, mas lá no fundinho dela, no coraçãozinho dela, ela fala, meu Deus, isso não é pra mim, né? Mas tá bom, eu vou lá fazer, mas não vai dar certo mesmo. E aí, de fato, não dá. Já vivi essa vida de fazer e o medo do que os outros vão pensar. Isso sim, é muito medo do julgamento, né? E assim, por que muitas pessoas têm medo de falar? Você sabe que isso é o maior medo do ser humano? Primeiro é medo de falar em público, depois vem o medo de morrer. Consegue compreender?
que a pessoa tem mais medo de falar com o outro do que morrer. Isso é sério, muito sério. É o maior medo da humanidade, é o medo de falar em público. Por quê? O medo de falar em público, o fato não é nem o medo de, ai, olha, é muita gente e tudo mais. Não, é o medo do julgamento. Isso aí é muito grave. A maioria da humanidade tem o medo do julgamento. E isso gera aí desconforto, gera um monte de outras situações, falta de oportunidade, porque a pessoa sempre tem com medo do julgamento que ela não se posiciona. Vamos ver aqui mais um. Pensar muito para tomar uma atitude. Assim, pensar muito para tomar uma atitude, depende, isso é relevante, tá? Por exemplo, presta atenção comigo. Se você recebe agora uma oportunidade para você viver fora do Brasil, e aí, só que para você viver fora do Brasil, você vai ter que ficar lá 12 meses sem voltar, sem ver sua família, e aí você precisa analisar. Então, esse pensar muito, tá muito relativo, porque se o desafio é maior, você vai pensar com maior, né, cautela, quais são os pós e os prós e contra. Então você vai ficar pensando nisso, mas você vai ter que agir. Então tem isso, às vezes a pessoa vê algo que é mais desafiante e aí de vez ela agir, ela só fica pensando, né? Pensa, igual uma pessoa que tá num relacionamento abusivo. Ela pensa, como será eu terminar dessa relação? Eu posso encontrar uma pessoa que me ame, que me respeita, eu posso ser feliz sozinha, eu posso viajar o mundo, eu posso, sei lá, e curtir todas as festas, né, todas as baladas da cidade, mas ela fica também só nesse poço, e aí ela vai empurrando com a barriga aquele relacionamento que já não dá certo há anos, né? Ai, gente, quer espirrar. Não veio. Não veio. Pensar muito para tomar uma atitude, já li. Deixa eu beber uma água pra ver se ou espirro bem, ou ele vai embora de vez, né? Eu estou lutando contra essa mania de achar que tudo que tem que ser perfeito. Como você disse, na prática, nem sempre o resultado sai do jeito que foi planejado. Consegue compreender que tudo na vida precisa de ajustes. A pessoa que idealizou, né, a luz, quantas vezes ele teve que fazer ajustes? Ele fez mais de 1000 ajustes para hoje a gente ter uma lâmpada, né, que funcione do jeito que a gente quer. O primeiro carro, quando saiu, ele precisou de vários ajustes. Hoje, pra gente ter uma Ferrari, né, ter uma Lamborghini, quantos ajustes não foi feito pra ser uma máquina poderosa como é? É assim tudo na nossa vida. A gente tem que começar a entender que quando a gente está no jogo, a gente se coloca em questão, a gente tem essa ativação feminina, a gente vai lá, vai fazer. E aí a gente vai entender, ok, agora quais são os ajustes que eu preciso fazer para melhorar? A gente não tem que parar de se cobrar também, porque senão a gente vive, né, num mundinho que, tá ruim, mas tá bom. Eu fiz de qualquer jeito. Não é isso que eu tô falando aqui pra vocês, entendam bem, tá? Não é fazer de qualquer jeito, é você dar o seu melhor. Mas você se colocar em jogo, você se colocar igual lá os bonequinhos que eu falei, né? Os caras lá que estão treinando, estão estudando, estão vendo as jogadas. Mas se ele não se colocar em jogo, ele não vai saber o real, o que ele precisa de fato aprender, o que ele precisa melhorar. Quais são o planejamento que não deu certo, que nem precisava ter estudado, o que de fato seria importante ele ter feito e ele não fez, mas ele só vai saber isso quando ele estiver no jogo, né? Então eu falo aqui que a nossa vida é um jogo, mas é literal, não é um jogo de futebol, é um jogo da vida, que você sabe quais são os resultados que você quer, mas você vai ter que entrar em campo, você vai ter que se jogar de fato, dar o seu melhor sempre, tá? Não é tipo, vou fazer de qualquer jeito. Não, se for pra fazer de qualquer jeito também nem faça.
nem faça, nem sai do lugar. Fica lá na cadeirinha sentado, tá tudo certo. Mas se for pra você fazer, você dá o seu melhor. E o seu melhor é o melhor com o que você tem hoje. Às vezes você vai querer se comparar. Ah, mas o melhor da fulaninha ali... Ah, quando eu fui fazer um vídeo, não tinha luz, então eu não podia fazer um vídeo, porque eu não tinha luz. Não, você vai fazer um vídeo, se é esse o seu objetivo, você vai fazer o vídeo com o que você tem. Você vai ligar lá o seu celular, mas meu celular não é dos melhores. Ok, pra vocês terem noção, vou contar aqui o que aconteceu uma vez comigo lá no passado. Eu queria vender um treinamento, eu me joguei na internet. Eu sempre fazia atendimentos, né, presenciais, em grupos também, mas tudo presencial. E eu falei, eu quero me desafiar, quero fazer algo pela internet. E aí, eu liguei o meu notebook, dei 2 aulas de treinamento, e aí a minha venda, o notebook, ele pifou na hora, né? Na hora da venda, que eu fui fazer a venda. E aí os slides não estavam aparecendo. O que que eu fiz, gente? Eu peguei meu celularzinho e eu comecei a mostrar na câmera do notebook. Olha, agora é isso, é assim que vocês vão entender o treinamento. O treinamento você vai receber dessa forma, dessa forma, dessa forma. Eu fiz a minha venda com o que eu tinha. Eu vendi meu treinamento com o meu celularzinho na mão, que se hoje os especialistas vê isso, eles vão falar, meu Deus, você conseguiu vender daquele jeito, você vende tudo. Porque era bizarro. Mas você consegue entender que eu dei que aquilo foi importante para que eu hoje tenha toda outras sabedorias e que não é o meu melhor daqui do futuro, que no futuro eu vou estar muito melhor. Então consegue compreender que às vezes você não age esperando o melhor que a outra pessoa teve. Não, você faz o seu melhor com aquilo que você tem. E aquilo vai se tornar cada vez mais você vai modelar, você vai modelando, e aí você vai vendo que aquilo deu certo, aquilo não, aí você vai lapidando, olha, essa partezinha eu não preciso colocar, essa partezinha eu posso tirar. E assim é na nossa vida, em tudo, tá? No relacionamento, no nosso emoção, no nosso mental, no nosso financeiro, tudo que a gente quer, a gente só precisa se colocar em questão, né? Não ficar nesse medo de agir. Então, gente, para que vocês entendam o sentimento de inferioridade, eu falei aqui várias questões, né? Várias questões que pessoas que têm esse sentimento de inferioridade, elas trazem, carregam na sua vida. Eu gravei um vídeo falando de uma história, né, de um cara lá no Nordeste. Pra quem não sabe, eu fui passar férias lá com os meus filhos. E aí, o cara, a gente tava em uma casa que era beira-mar, aí tava na piscina, e a piscina era muito rente à areia da praia. E aí o cara tava andando na areia da praia vendendo, não é amendoim, é castanha. E aí eu falei, moço, eu quero, o que que é isso? Ele falou que era castanha, eu falei, eu quero. E aí ele falou assim, eu falei, eu vou aí. Ele falou assim, não senhora, pode deixar que eu vou aí, eu posso entrar? Aí eu falei, claro que você pode. Aí ele deu a volta, entrou pelo portãozinho da piscina, e aí foi lá, nos ofereceu o produto dele, a gente comprou, a gente agradeceu. E quando ele saiu, ele falou assim, me desculpa. E eu não entendi. Por que desculpa? E eu falei pra ele, por que você tá pedindo desculpa? E ele, não, por eu ter entrado aqui. Eu falei, não, mas não tô entendendo. Por que você pediu desculpa? E ele novamente, né, insistindo, me desculpa, senhora. E ele era muito mais velho que eu, então me desculpa, senhora. E naquele... Eu falei, não tô entendendo. E eu falei, você consegue compreender que você, com o seu serviço, com o teu... você fornecendo o seu produto, você me ajudou? Então, quando você consegue, ele não estava entendendo. Ele acreditou que por eu estar comprando o produto dele, eu estava ajudando ele. Só que de verdade não era isso.
Consegue compreender que quando você oferece o seu produto, você está ajudando alguém. Então, você que está ajudando a outra pessoa. E quando a pessoa compra, é porque ela precisava daquilo. Ninguém vai comprar uma banana se não come banana. Então, não tem o vendedor de banana, ele não vai falar, eu tô ajudando as pessoas que odeiam banana. Não, ele tá ajudando você receber na sua casa aquilo que você queria. Então, a pessoa quando tem um sentimento tão forte de inferioridade, ela acredita que ela é um desprazer na vida. E isso é real. É real. Quantas pessoas acreditam que ela não tem nada de útil a oferecer ao mundo, ao universo, às outras pessoas? Quantas pessoas entram numa loja e olha aquela vitrine linda e fala assim, ah, mas isso, eu nem posso entrar nessa loja, porque isso não é pra mim. Consegue compreender que teu sentimento de inferioridade está cada vez mais aguçado e você não tá reparando nisso. Porque você acredita que viver a vida é viver dessa forma. Só que existe uma forma muito melhor para você viver. Existe uma forma, quando você tem ativação feminina, você é outra pessoa. Você não vai trazer esse sentimento de inferioridade acreditando igual aquele cara que, ai, a pessoa fez isso porque é um favor. A pessoa fez isso porque ela tá fazendo um bem pra mim. E você não consegue, quando você tá nesse jogo, né, de sempre o outro fez isso ou aconteceu isso, é porque fizeram um favor pra mim. Você não consegue se colocar como grande, como uma pessoa com uma potência tão grande na vida, uma potência de resolver, de ir lá, de amar, de ser cuidada. Você sempre se coloca como aquela pessoa pequenininha. Então, às vezes, se fosse pra você analisar, olhar de cima para baixo, talvez você tá se olhando desse tamanho. E você não é desse tamanho. Você é gigante. Você só não se coloca como isso. Então é dessa forma que eu quero de verdade que você enfrente os seus desafios, tudo aquilo que eu falei na live. Se você passa por algum perrengue desse, você sabe que é possível mudar. E é muito fácil você se transformar. Então eu quero deixar aqui uma dica de ouro, né? Pra vocês, que dia 23 agora, dia 23 às 27, então 8 da noite e 7 minutos, eu vou fazer um treinamento, né? Um treinamento ativação feminina para que você se desenvolva, tenha a sua independência mental, emocional e financeira. Então, se você quer se desenvolver, se você acredita que você precisa disso, o treinamento é 100% online e gratuito. Então não tem desculpa, você só precisa se comprometer. E 3, como que eu faço então essa inscrição? Você vai agora no link da bio. E aí o que você vai fazer? Você vai colocar lá o seu melhor e-mail, teu nome, o WhatsApp. E aí você vai receber o link de acesso no seu e-mail. Então eu preciso que você procure depois lá certinho pelo meu nome, mas você também vai entrar num grupo VIP, onde que tem um monte de mulheres lá, porque eu quero de fato um exército de mulheres do bem, exército de mulheres com potência, exército de mulheres com o seu poder feminino e trazendo isso para mais pessoas, porque de fato eu acredito que você pode ser muito melhor e você pode ter resultados maiores ainda na sua vida que ainda você não conseguiu por coisas que colocaram na sua mente, tá? Então é isso. Meninas, eu vou tirar aqui um print bonitinha. Me marquem nos stories. Fala por que essa live foi importante. Tira o print. Coloquem pra mim nos stories. Me marca lá. Fala por que essa live foi importante. Pra que você entenda... tudo é muito simples a mudança. Você só precisa quebrar os paradigmas que você está trazendo na sua vida. Então é muito simples, prático e eu vou ensinar tudo certinho no treinamento da ativação feminina. Deixa eu ver aqui, ó. Tem algumas perguntas, podem me colocar aqui que eu já respondo e assim depois eu finalizo. Contando os dias para ativação feminina. Uhul! Eu também. Faltam... Hoje é dia 21, né? Faltam 2 dias. Ai, meu Deus. É um treinamento muito intenso, prazeroso, com muito amor e carinho e que eu tenho certeza que vocês vão amar. Já estou pronta, a Diana disse. Isso aí, Diana.
Alguma dúvida sobre o sentimento de inferioridade? Diana já está pronta, Josiane. Isso aí. Eu quero um monte de mulheres aí com ativação feminina. Eu vou deixar essa live salva. Se você acredita que essa live pode ajudar algumas mulheres, eu quero que você depois vai lá, compartilhe essa live, porque eu tenho certeza que nós vamos formar aí nosso exército de mulheres do bem, tá bom? Meninas, tenha aí um ótimo dia, um dia abençoado, um dia brilhante na vida de vocês, uma terça-feira com que vocês vão se jogar de verdade, vocês não vai trazer esse sentimento de inferioridade para sua vida e não viver a vida que você merece. Então hoje é o dia para vocês realmente se jogarem em questão, vocês se colocarem no jogo da vida e realmente realizar aí os seus sonhos, os seus objetivos e seus desejos. Valesca chegou quase no finalzinho, mas vou deixar essa live salva e aí você assiste depois. Entrei agora, estou no trabalho, a Diana. Então depois você assiste, aproveita, já compartilha com todas as mulheradas aí, tá bom? Beijo, meninas. Fiquem com Deus. Tenha aí um ótimo dia. E eu te espero no dia 23 da nossa ativação feminina. Bom dia!